Noite, pessoas! Mais uma live com mais um convidado super especial. Todos que foram convidados, obviamente, são especiais para mim. E hoje, Mauro Assunção, do MG Motos. MG Motos, vamos lá ver que história que ele tem para contar pra gente hoje. Olha aí, tá chegando. Legal, já vou chamar o cara aqui porque eu sempre me enrolo aqui na chamada das coisas. Deixa eu ver. Beleza. MG Motos. Esse movimento é muito bacana, a gente vai se encontrando fora da vida. E aí? Oi, Stefânia, tudo bem? Tudo jóia? Como é que estamos nas Consegue, imagens e no som? consegue me ouvir bem? Sim, ouvir e te ver. Perfeito. Você também? Tudo ótimo, e com você? Então, beleza, tudo certo. Então, Ah, tchim, tchim, vamos lá. Tchim, tchim. Só Como eu na água que como não eu não, pode beber e pilotar. não, e eu também não bebo, né? Assim, nada. Uma água, né? Eu não bebo álcool, né? Mas eu acho que o motociclismo, eu até bebia, sabe, no passado, né? Eu gostava muito de tomar uma cerveja, mas de uns tempos para cá eu fiz uma opção de não beber álcool e tá me fazendo muito bem, cara. Eu tô mais animado, acordo às manhãs melhor, sabe? Eu detesto sentir ressaca. Então acho que isso foi um motivador para que eu parasse definitivamente. É pesado a palavra definitivo, mas que eu desse uma ponderada assim, sabe, no álcool, enfim. Muito bom. E muito bom assunto para a gente já começar falando sério mesmo. Eu fiquei muitos anos, sei lá, 7, 10 anos sem beber, assim, nada. Sim. Claro que entre esses 10 anos eu dei um golinho ali, um golinho aqui. Mas, assim, realmente posso dizer que não foi nada. Por opção, também me senti muito bem, que a gente vem de uma juventude meio bebedeira, né? E eu Ah, acho que hoje em dia tá bem pesado, assim, tudo é é, bebida. Tudo eu vejo, as pessoas andam na rua com bebida, é foto com bebida, o tempo todo com bebida. E isso gera uma energia. E não combina mesmo, né, com estrada, com pilotagem. Não que as pessoas tenham que parar de beber, exatamente. mas hoje eu voltei a beber, só que quando eu saio, as meninas, por exemplo, né, a gente vai para um churrasco, alguma coisa assim, até porque eu também não como carne, então meu churrasco já tem meu queijinho, meu abacaxi, meu pão de alho, e aí a gente combina. Então cada um leva a sua cerveja. Eu falei, a minha mouse já está no ponto. É uma Ah, latinha e acabou, nada entendi. mais que isso. Ou então um licorzinho que eu mesmo É. faço em casa, um copinho, beleza. Ó, bacana. O lance da bebida, eu não. Antes de eu viajar para fora do Brasil, eu gostava muito de tomar cerveja, sabe? A minha bebida era a cerveja. E eu lembro que eu ia para alguns lugares de moto, e vou te confessar, cara, quando eu voltava, depois que eu bebia, eu parava no sinal, assim, no semáforo à noite, parecia que eu estava no transatlântico com a minha moto, sabe? Ela balançava para um lado, para o outro, aquilo ali me incomodava de certa maneira. Eu ficava um pouco preocupado com aquilo ali, porque a gente sabe que um tombo de moto, seja em qual velocidade for, vai deixar más lembranças para a pessoa, né? Seja um dano Sim. material naquilo que nos permite ir para lá e para cá, como um dano físico, possivelmente, né? Você quebra um braço, quebra uma perna, luxa alguma parte do corpo, você inevitavelmente vai ter que ficar de molho por algum tempo. Então, Sim, e eu. se a gente não machucar outra pessoa também, né? Sem contar essa questão do outro, né? Que não tem nada a ver com a história de quem está ali curtindo o álcool, né? O terceiro não tem nada a ver com isso. Então, Sim, não é fazer apologia a não beber, mas foi uma opção minha. E uma coisa que eu pondero bastante é uma questão ilegal, né? De certa maneira, né? Imagina eu pilotando uma moto, se eu tiver tomado ali umas duas, três long necks, não sei. Eu paro sim, numa sim, blitz, sim. a pessoa pede para eu soprar o bafômetro e acusa lá que eu tomei alguma coisa. Então, assim, imagina eu que rodo por Minas Gerais, eu
a minha moto é apreendida em algum lugar, enfim, sabe? Dá aquele transtorno que a gente não acho legal, assim. Eu, no Mauro, não acho legal, mas não tem nada contra quem Sim, beba, não é problema de cada um, não é? São cada um é cada um. Isso aí. A gente não está cada um é aqui cada um, para falar o que é certo, o que é bom, o que é o que é errado, o que certo, o que é é, né? errado, exatamente. Cada um Vamos falar de sabe. coisa boa, né? E a gente tem Que algumas é notícias que eu estou vendo aqui nos comentários, mas eu não estou conseguindo acompanhar muito, mas parece aí que um público vai se tornar. Não, público motociclista tem visitado aí um ponto de carimbo que vai se tornar aí algum lugar, Mineiríssimo Motobar. Tem algumas notícias, gente, eu não consigo acompanhar, não sei o que, que é aqui no meu celular, que não me permite que eu veja muitas mensagens, mas todos bem-vindos. Qualquer pergunta, deixa aí com calma que a gente tenta responder, ou deixa depois na live que a gente volta e ah, faz umas enquetes aí, né? Mas obrigada a presença de muito, todo mundo. Mas vamos lá, eu é. quero saber, primeiro, antes de eu saber do Mauro, porque o Mauro, ele apareceu, assim, a pessoa dele, um pouco depois que o MG Motos já tinha começado lá no perfil do Instagram. Eu olhava para aquilo, eu não sabia quem era. Se era um homem, se era uma mulher que estava por trás daquilo dali, quem era a Ah, pessoa. Então vamos falar do MG Motos e depois eu quero saber do Mauro. tá. Que aí foi esse cara que eu, assim, tive uma grande amizade e, assim, maravilhoso, maravilhosa pessoa. Então, MG Motos, por que, de onde surgiu, como é que foi essa parada aí? Então, eu em 2014, 2013, eu vislumbrei a possibilidade de. Eu já curtia motociclismo, já andava de moto, mas não com tanta vontade, com tanta voracidade como eu venho nos últimos tempos. E eu sempre pensava numa situação de, poxa, deixa eu começar a conhecer lugares. Eu vou te contar uma coisa que uma irmã minha que deu start nesse meu projeto de vida que vem desde 2013, 2014, que foi, ela chegou e falou para mim assim uma vez: quando você partir, quando você morrer, o que as pessoas vão lembrar de você? O Mauro, aquela pessoa que gostava de sair, de socializar, de conhecer lugares, o Mauro que interagiu com as pessoas, ou o Mauro que. Ah, meu irmão morreu. Tá, quem foi o Mauro? Sabe, ela me falou de um jeito que eu fiquei numa profunda. Fiz uma profunda introspecção. Eu fiquei pensando, puxa vida, como que as pessoas vão pensar ou se lembrar de mim quando eu partir daqui? Eu estou lendo um livro do Mário Sérgio Cortella, que é um filósofo brasileiro e tal. Ele tem um livro que, no subtítulo do livro, fala assim: que falta eu faria se eu não existisse? Então, assim, é basicamente isso. Eu comecei a fazer uma reflexão. Ora, deixa eu viver, porque se algum dia eu partir, né, isso não tem data certa, mas pelo menos as pessoas vão se lembrar. Poxa, o cara foi, mas ele viajou muito, ele conheceu muitos lugares. A viagem, ela independe de distância, ela independe de equipamento, sabe? Conhecer novos lugares, talvez seja essa a ideia, sabe? Você conhecer novos lugares, lugares que você ainda não foi. Eu acho que isso te acrescenta muito como pessoa, enfim. E sempre, a gente sempre tem coisas novas, sabe? Você tem sempre ideias novas, a gente aprende muito com outras pessoas, sabe? Então, eu me permiti isso depois que a minha irmã deu esse start. Aí em 2013, 14, me parece, eu registrei o domínio na internet MG Motos e comecei a vislumbrar alguma coisa bem incipiente, assim, de viajar por Minas e tirar fotos e fomentar a rede social. Na época o Instagram não era tão bombado como é hoje a rede social, né, o Instagram. E aí eu comecei muito lentamente, fazer um post aqui, outro ali, e não durou muito porque eu tive que mudar do Brasil, né? Eu recebi uma proposta para viajar para a África. E fiquei lá na África até 2019.
nesse período que eu fiquei lá na África, eu tive a chance de conhecer muitos lugares lá também, viajando de moto, conheci vários países, próximo a Moçambique, né, que eu morei em Moçambique, e, enfim, isso me deu uma bagagem muito legal, desses 4 anos que eu literalmente vivenciei o continente africano, pelo menos a parte austral, né, da República do Congo. Ali você pega o continente africano, são 54 países, ninguém faz ideia da quantidade de países que tem no continente africano. Então, assim, se você dividir o continente africano no meio, do meio para baixo, é, quase que essa maioria eu conheci. Então, muitos fui de moto, eram viagens assim muito complexas em termos de logística. E isso é aquela coisa do capacete, né, Estê? Quando você põe o capacete, a gente faz muita reflexão das nossas vidas, enfim. E eu, nesse período que eu consegui fazer algumas viagens pela África, nem sempre a gente tinha recurso, por falta até de suporte do país, que muitos países são pobres lá no continente africano. Eu vislumbrava transferir isso, de certa maneira, esse aprendizado que eu tive lá no continente africano, para o Brasil, e especificamente para o estado eu sou belo-horizontino, sou mineiro, né, da Gema, e em 2019, quando eu voltei da África para cá, eu já tinha minha moto, a Flecha de Prata, ela ficou aqui, eu tenho a minha moto desde 2009, é uma V-Strom 2009, ela está com 101 mil quilômetros rodados, e ela Eu ficou adoro aqui, aqueles olhos dela. é, os, os olhos bem esbugalhados, né? Na verdade, na oftalmologia, eles chamam de exoftalmia. É um olho bem proeminente, assim, sabe? Então, quando voltei da África para cá, eu pensei assim, cara, eu acho que eu tô com o medo, ele já está um pouco. Faz parte. O medo é importante para o motociclista, mas eu já estava um pouco mais forjado, sabe? Para viajar por Minas Gerais sozinho. E eu comecei essa aventura. Quando eu voltei da África, comecei a viajar por Minas Gerais. Aí comecei a fomentar o Instagram do MG Motos. E nesse momento, quando eu comecei a viajar, eu botei uma meta para mim. Quer saber, cara? Eu quero conhecer todas as cidades de Minas Gerais, todos os municípios. Há uma diferença entre cidade e município, né? Município é algo administrativo maior e a cidade está contida em um município. Dentro de um município você tem cidades, você tem distritos, você tem subdistritos, você tem vilas, vilarejos e assim vai. Existe uma hierarquia de poder nesse sentido, assim, até chegar ao município, né? A divisão territorial, enfim. E eu vislumbrei essa questão de conhecer todos os municípios do estado de Minas Gerais, que são 853 municípios. De fato, é muito chão. A gente não faz ideia, porque a pessoa pensa assim, poxa, mas Minas Gerais é um estado que você vai daqui até Extrema, né, que fica no sul ali indo para São Paulo, mas não é só Extrema. Literalmente, você tem Extrema, você tem Valadares, você tem o Triângulo Mineiro, né? Você tem Uberaba, Uberlândia, você tem uma outra ponta que chega lá em Tombos, que é limite do Rio de Janeiro. Então, Minas Gerais, embora seja um estado relativamente não tão grande, mas também não é pequeno em se comparando com Rio de Janeiro, com Espírito Santo, né? Só para você ter uma ideia, o Rio de Janeiro tem 60 municípios, sabe? Rio de Janeiro tem 60 Quantos? municípios. São Paulo, 60? 60. São Paulo tem 650 aproximadamente municípios. Minas Gerais tem 853. É o estado com o maior número de municípios. É o estado com a maior malha rodoviária, isso aí todo mundo já está cansado de saber. O Minas Gerais tem aproximadamente 270 mil quilômetros de estradas. Então, assim, as pessoas Tem não têm gente de essa dimensão. Caratinga aí, ó. Então, assim, tem.
Minas Gerais, cara, é um mundo, literalmente. Minas Gerais é um mundo. Então não é tão simples. Às vezes a pessoa faz um raid, sai da capital, sai de alguma região do estado e vai, roda 200, 300 quilômetros, ok. Mas você pensa bem, 270 mil quilômetros que o estado de Minas Gerais tem de rodovias. É óbvio que apenas 10 mil é asfaltada, aliás, 10 mil de estradas federais, quase que 60% das rodovias do estado, principalmente as intermunicipais, elas são estradas de terra. Então, infelizmente, muitas vezes a gente chega em alguma cidade e quer sair de uma para outra, é terra. Então, ou você encara, eu sempre pergunto como é que anda as condições daquele trajeto ali de uma cidade para outra, para os moradores da cidade. Aí quando me falam que é estrada de terra, quando tem muito obstáculo, alguma coisa assim, aí ou normalmente eu opto por fazer outra rota, enfim. Mas esse foi o contexto assim dessa ideia de conhecer o estado de Minas Gerais, um desafio pessoal, basicamente, para mim é um desafio pessoal, sabe? Não tenho nada, assim, algo querendo que eu faça isso, a não ser somente eu. É literalmente algo pessoal. Consequentemente, isso vai trazendo alguns benefícios para a gente, né? Começam a surgir pessoas que têm interesse nesse tipo de trabalho. Eu tenho um baita de um acervo de vídeo e de foto, sabe? A Secretaria de Turismo do Estado de Minas Gerais, ela me segue na rede social. O Instituto Estrada Real me segue na rede social. Eu tive a honra e o prazer, até uma grande emoção, de ter conhecido o Tá idealizador do falhando um projeto turístico. pouquinho. Deixa eu Eu perguntar para o tive a pessoal honra. aí. Ah, Deixa eu perguntar para o pessoal aí que tá falhando um pouco para mim, se sou eu ou se é a Is. A internet tá legal aí para todo mundo que tá assistindo, gente? Como é que tá? Dá um retorno aí para mim. Que o Mauro deu uma picotada aqui rapidinho para mim e eu não entendi o que ele falou por último. esse pessoal está ouvindo bem, né? É. Fala aí o que você falou por último da Estrada Real que Então, você conheceu. eu tive Beleza. o prazer de conhecer, nessas viagens por Minas, o idealizador do projeto turístico da Estrada Real, que ele chama Átila Godoy. Ele mora em São João del Rei, é um senhor que eu tive uma afinidade impressionante com ele. Ele, aos 81 anos de idade, é uma pessoa extremamente inteligente e, assim, ele me ensinou muita coisa, na verdade, com pouco tempo de relacionamento que eu tive com ele, que foram, vou colocar aqui, 5 horas. 5 horas que eu tive de contato com o Átila Godoy, ele me ensinou muita coisa. Enfim, Pois é, eu já quero conhecer esse aí. sim, foi uma baita coincidência, porque eu fui para São João del Uma... Rei e fiquei hospedado numa pousada lá e coincidiu da dona da pousada ser filha do Átila Godoy, que nada mais era do que o idealizador do projeto turístico da Estrada Real. Aquele ali me deixou enlouquecido. Destino. Coisas da vida. Destino, destino. E nos tornamos, assim, amigos, né? A gente teve uma afinidade muito grande. Ele me indicou um livro, eu acabei comprando o livro sobre a história da humanidade, chama Sapiens, que eu venho lendo, sabe? É um negócio muito louco, cara. Essa vida a gente só Pois tem que. é, gente. Estê, nós só temos uma vida, não é? Nós só temos uma vida, pelo menos que a gente saiba, né? Então, o que eu venho fazendo é colocando vida nesses dias, cara. Eu venho aproveitando cada instante da minha vida, cada respiro, eu respiro com prazer, cara. Gente, olha só. Quem entrou agora, esse cara, ele tá simplesmente falando o porquê do Instagram dele, que eu perguntei para ele, que é o MG Motos. E ele aprofundou o negócio que não tem nada a ver com rede social. Que maravilha. Eu ter tido a oportunidade de ter um cara assim como um amigo agora é muito especial para mim, porque eu digo que eu sou uma pessoa, entre aspas, de poucos amigos. Não que eu não seja educada com as pessoas, mas
Eu acho que a profundidade das pessoas, sabe, tá rasa nesse sentido do que você faz com a sua vida e com o que você oferece da sua vida para os outros. Mas nesse meio, né, de tantas vitrines nas redes sociais e de superficialidades, eu tenho encontrado, ainda bem, porque para onde os nossos olhos olham, é o que a gente enxerga, né? Eu tenho encontrado pessoas com essas profundidades, com esses desejos de aproveitar a vida e não só por si, pisando nos outros, mas levando para os outros essa mesma vontade, esse Sim. mesmo desejo. E aí ele simplesmente disse que, poxa, quem eu sou, né? Uma reflexão que a sua irmã te obrigou a fazer, você começou a trazer para você e está oferecendo isso para todo mundo que te vê, que te segue, que são 1000 seguidores aí que te admiram já. Com certeza, eu espero que você demore a partir e vai deixar muita Eu coisa também. pra gente. Porque, com certeza. E assim, eu já pensei, gente, eu já andei por aí também mundo afora, estados afora, cidades afora, mas eu nunca me concentrei com esse alto desafio, com essa disciplina em um local. Porque um lugar, ele é muito grande. Sim. Né? Se eu saio daqui para ir ali, por exemplo, eu morei em Lavras Novas, em Ouro Preto. Para eu sair daqui e chegar até lá, eu já passei por um monte de lugares e de lugarejos que a gente nem imagina que tem tanta história. E isso é profundo, né? Sim. E então, por exemplo, esses dias que um carinha veio atrás de mim nas redes sociais porque viu que eu te conhecia e ele te conheceu pessoalmente lá, acho que em Capela, né? Capela Nova. Olha só para você ver que coisa interessante. Capela Nova, olha só que interessante, né? E aí vai fazendo uma rede. Diga. Uma rede muito sincera, muito bacana. E é muito pessoal isso, né? É uma rede pessoal, né? Antes de eu falar disso, 2 pessoas me fizeram uma pergunta aí. O Audaz, parece que é seu parceiro, né? Ele me perguntou se eu penso em escrever um livro sobre isso. Eu de fato, eu tenho um acervo muito grande fotográfico e um acervo legal de vídeo. Quem sabe isso pode ser traduzido num livro sobre Minas Gerais, né? Dando um traço à história das cidades, né? Sabe? Então, assim, ou um aplicativo, até pensei num aplicativo colocando todas as cidades, a pessoa clica no nome da cidade, de repente eu trago ali um resumo daquela cidade, quilômetros da capital, enfim, várias ideias surgem na minha cabeça. Então, essa é uma resposta para o Audaz, que é o seu parceiro. Eu tenho isso em mente, ainda falta um pouco ainda para concluir o meu objetivo pessoal de conhecer todos os municípios de Minas Gerais, além dos distritos. Sobre uma outra pergunta que o Rafael, um amigão meu também, ele me fez, quantos quilômetros eu já rodei em aproximadamente 350 cidades que eu já conheço, né? Aproximadamente eu preciso ver. Esse é um número que eu ainda não pontuei, porque como eu vou e saio filmando e saio fotografando e eu chego em casa muito cansado, eu tiro isso das câmeras do GoPro e tenho que levar para o laptop, e às vezes eu saio no dia seguinte de novo, então está um pouco acumulado. Mas a minha moto, Rafael, ela está com aproximadamente 107 mil quilômetros. Se eu traduzir essas 300 cidades em 107 mil quilômetros, vamos pensar juntos. Se Minas Gerais tem 270 mil quilômetros de estradas, eu estou entendendo que eu já cheguei, na teoria, quase 1/3 do estado, né? Porque se são 853 cidades, municípios, vamos falar de municípios, sem contar os distritos, né? E a minha moto já tem 107 mil quilômetros, 350 cidades, vamos botar assim aproximadamente. Então é isso. Então, teoricamente, faltam mais uns 150 mil quilômetros para eu rodar, que eu pretendo fazer com a minha V-Strom.
Então, não sei se a grande maioria das pessoas que me seguem o MG Moto sabe, eu tenho uma V-Strom 2009, ela é da Suzuki, é um modelo DL 650. Essa moto nunca me deixou na estrada. Eu tenho ela desde zero, né? Óbvio. E eu apelidada carinhosamente de flecha de prata. Então, é ela que me leva, cara. Eu costumo falar que é ela que me leva. Não sou eu que a conduzo, sabe? Uma coisa meio lúdica, assim, né? Eu tô montado numa flecha e eu tô atirando no alvo e é ela que é a minha flecha, sabe? Eu talvez seja o arco e ela seja a flecha. Vamos pensar assim. Deixa eu Então, é por só aí. falar uma coisa antes de você continuar, porque eu acho que isso é uma coisa muito importante para a gente colocar aqui no assunto, que eu quero pegar muitos desses assuntos com muitos convidados. A moto que você tem, independente de qualquer que seja, cor, tamanho, cilindrada, o que quer que seja, ninguém de fora do motociclismo eu acho que entende isso. Você realmente precisa de ser apaixonado por ela, sabe? Porque é ela que te leva, é ela que te acompanha. Você pode estar até em comboio, mas é só você e ela. E quando você estaciona, eu até choro, gente. Eu sou emocionado com que realmente eu tenho paixão na minha vida. Quando você estaciona ela na garagem da sua casa, eu sento no batente aqui, eu olho para ela, eu acho minha menininha linda. Eu sou apaixonada com ela. Porque é uma vida que você faz ali em cima dela, sabe? Então, isso é muito importante. Se você não tem essa paixão pela moto, pelo motociclismo, nesse sentido, nesse contexto que nós estamos colocando aqui, busque uma que te agrade, de coração, sem status, sem contar com visual, é uma paixão inexplicável. E para ter essa paixão inexplicável, busca pessoas, assim como o Mauro, busca essas redes e a pessoa por trás da rede, que é isso que eu estou querendo trazer para vocês. O Mauro do MG Motos. E aí eu comecei falando do MG Motos, a gente já caiu no Mauro, porque por trás de cada logo, de cada empresa, de cada perfil, tem uma pessoa, cara, assim, muito profunda aquilo dali. E o motociclismo é isso pra gente, sabe? É andar nessa estrada, é ser a gente, é ter essa paixão de vida que todo mundo tem correndo no sangue e não sabe para onde vai, que rumo toma. E eu acho que é isso aí que o Mauro ia começar a falar. Manda lá. Não, então, é uma coisa muito legal assim para a galera, né, que gosta de andar de moto, viajar de moto. O combustível da moto é a gasolina, né? Assim, na grande maioria das motocicletas, ou quase, acho que tem algumas que já tem flex aí, enfim, é a gasolina. O nosso combustível tem que ser à vontade, sabe? Existe uma força motriz que nos move, é a vontade. Você ter vontade de querer conhecer, de vivenciar esses lugares, né? Então, isso é uma daqueles insights que eu tenho, assim, eu acordo, mas gente, hoje eu quero ir para tal lugar. E quando eu vou para esse tal lugar e volto, eu tenho aquele revival assim da cidade, sabe? Uma coisa espetacular, cara. Eu viajo 2 vezes. Uma quando eu vou e a outra quando eu volto e me lembro do lugar onde eu fui. Então, assim, e sem contar nas viagens anteriores, né? Vem sempre as viagens. E quando eu posto alguma coisa na minha rede social e alguém que mora lá fala assim: olha, você veio aqui na minha cidade. Aí na hora eu lembro da cidade dele de novo e vem aquela memória da cidade dele, sabe? E isso engrandece a gente de certa maneira, porque até as pessoas que não moram, que não estão morando lá, mas moram na capital ou em outra cidade, quando eu posto uma cidade que é a cidade natal de alguém, o cara lembra: olha, a cidade que eu nasci. Que bacana, você me trouxe Isso uma é muito lembrança muito legal, legal né? da cidade. Pô, isso é fenomenal. E E a aí eu pessoa falo, se puxa sente vida, que importante, né? Isso é sim, muito sim, gostoso. ele sente valorizado assim, porque eu estive na cidade dele. Olha que coisa muito simples, né? Que eu pro Mauro é É. muito simples no sentido da simplicidade, literalmente, que é montar uma moto,
botar a gasolina ali e você vai, seja lá que cidade for, Rio Acima, né? Vai para Itabirito, ou vá para Mateus Leme, vá para, sabe? Você define uma cidade, você faz um vídeo, publica, você teve na minha cidade. Ou então é a cidade natal de alguém, o cara fala, puxa vida, você veio aqui na minha cidade. Sabe, você cria essas conexões, de certa maneira, né? Há pouco tempo eu tive em Lagoa da Prata, e eu tenho uma amiga que é lá de Lagoa da Prata, né? A gente é amiga nós somos amigos do motociclismo, e ela ficou mega feliz por eu ter pisado na cidade dela, porque ela já não estava lá em Lagoa da Prata, ela está morando em Passos, que eu também já fui. E ela falou assim, Mauro, você teve em Lagoa da Prata, cara, que massa! Como se fosse uma coisa extraterrestre, sabe? Então, essa questão lúdica que a gente promove nas pessoas, sabe? É isso que é um outro combustível também, além da vontade, né? Daquela força motriz que tem que mover a gente. É a vontade de querer fazer alguma coisa e é uma coisa legal, né, pô? Entendeu? É muito legal. E assim, você traz isso pra gente. A curiosidade, a vontade, né? Porque, como eu disse, eu nunca tive a disciplina de ficar em um lugar e destrinchar aquilo dali, né? E aquilo dali, às vezes, não necessariamente, vamos colocar assim, só como a nossa história, né? O nosso estado, de onde a gente tem a nossa origem, o nosso nascimento, mas história individual, história de valorização, história dessa vontade, desse combustível, porque quando você chega num lugar, eu até fiz uns vídeos sobre o mochilão, que eu já fui mochileira, já vivi pelo mundo afora, e eu falava assim que tem aquela diferença, né, do turismo e de você lidar ali, né, com o meio mesmo, você estar ali naquele local de verdade, não só como um visitante. E você chegar, tem gente que me fala assim, ai, nossa, eu nunca viajei, você viaja tanto e tal, eu nunca saí com minha moto tanto. Gente, como você falou, vai bem ali, em Sabará, aqui pertinho da gente de BH, e você já está viajando, assim, como o Mauro disse no começo da live. Chega lá, cara, procura um restaurante típico, a Dona Maria, bate um papo com o pessoal, vê Sabe, existem coisas diferentes que são as mesmas de onde você está, mas lá tem uma outra magia, tem a história de um carinha que está sentado ali, um menino que passa de bicicleta, tem coisas, tem vida. Essa é a diferença, né? Se você conseguir olhar. Deixa eu te contar uma coisa muito interessante. Numa dos aprendizados que o Átila Godoy me passou, ele disse para mim o seguinte, que as pessoas do interior, elas falam por poesia. As pessoas, as nativas, literalmente, as pessoas mais simples, elas falam por poesia. Então, quando você conversa com uma pessoa muito simplória, numa cidade, eu sempre busco essas pessoas, que essas pessoas, elas são, assim, como é que eu diria? São isentas de qualquer tipo de... são sem partido, né? Elas não tomam partido de ninguém. Então, no sentido da a pureza da informação. Então, eu busco essas pessoas que falam por poesia, as pessoas nativas. Isso que você disse, vai num restaurante simples, entra num barzinho, aquela mercearia típica do interior, eu sempre me aproximo da pessoa, sabe? E aí, como vai e tal, e pergunto o nome, enfim, me interajo com a pessoa de uma maneira que ela se sinta confortável em me passar algum tipo de informação. Deixa eu só dar um colega meu de faculdade que acabou de entrar aqui agora, que é o Vinícius Bonucci. Sim. Aí, Vinícius, saudades, hein, amigo? Mas antes do Vinícius, uma pessoa, acho que é Guna Estrada, ele fez uma pergunta, ele está com uma meta de viajar 8.000 quilômetros, ele é do Pará. E ele disse que achou o MG Motos por uma pesquisa da Estrada Real. Ele pesquisou a Estrada Real, ele é do Pará, e achou o MG Motos. Isso é legal, você buscar um objetivo, sabe? Você
traçar uma meta e é aquilo que eu falei no começo, né? A vontade, né? Uma força motriz que te move, tem que ser a vontade. A moto é um meio que vai te conduzir. É óbvio que a moto, a sensação, a percepção da liberdade, os cheiros, sabe? O que a gente vê assim nas estradas. Eu já me deparei com cada situação viajando por Minas Gerais, assim, de cheiro, é, cheiro de fogão a lenha, sabe? De curral, cara. Aquele café da manhã, assim, aquele café sendo torrado, sabe? Numa manhã, aquele orvalho, sabe, Estê? Você tá num lugar assim, você sente aquele orvalho assim no rosto. Cara, eu volto rejuvenescido, sabe? Para mim, isso é o elixir da juventude. Então, Com certeza. eu E, até mandar e olha um só, estímulo, um estímulo pro Gu na estrada, que ele continue essa meta dele dos 8.000 quilômetros aí, que ele venha a Minas com Gerais. certeza. Teve uma coisa que você me falou esses dias, que a gente estava conversando, que aquele dia que você vai fazer um passeio, um raiozinho, sair, dar uma volta de moto, o café da manhã, fora de casa, já na estrada, ele é mágico, né? Ele tem outra magia, já dá aquela coisa. É, Gente, não tem como a gente explicar essas coisas. E todo mundo que está aí fazendo o caminho do diamante, caminho velho, uma galera que eu estou vendo aí, tem outro que já está aqui, o Guga, já está aqui em é, Minas, vai fazer os 8.000 quilômetros. Gente, como eu falei, o Mauro falou, se for ali 20 quilômetros, na cidadezinha grudada na sua, já faz com que isso seja uma grande viagem, que tenha essa magia. Vai ali, às vezes você precisa disparar um pouco a cabeça, tomar um ar. Cara, você tem uma moto, meu, você sabe pilotar. é, Entra nisso que a gente está falando. É isso que a gente quer levar para o motociclismo. Pega a é, sua moto, sai de casa. Quando você pôr o seu capacete, que ali é o seu confessionário, já sai ali, ó, escolhe um lugar, nem que seja na padaria do próximo bairro, toma um café fora de casa e vai para esses 20 quilômetros. E chega lá e conversa com um cara de lá, com a dona Maria de lá, você vai estar em outro mundo. Por quê? Não que a gente desvalorize a nossa cidade, o nosso lugar, mas eu gosto muito dos ditados orientais, né? Eu sou muito praticante de práticas orientais, espirituais. Tem um que diz que a gente precisa de descer a montanha, né, para testar se a nossa meditação está funcionando ali no vale, ali no campo, ali na cidade, né? Mas também a gente precisa de sair e subir a montanha para que a gente enxergue as coisas de fora. Então, o tempo todo, o ser humano ele está insaciado, ele é insaciado porque ele precisa de ser ele mesmo e trocar, não é necessariamente de lugar físico, mas de lugar com as coisas para que ele possa enxergar e valorizar quem ele é, o que ele tem, né? E também valorizar ao outro, trazer para o outro. E isso é a rede que nós estamos querendo criar aí, né? Que é profunda, assim, não é só rede social, como eu falei. Isso é é, muito bacana. é. E todo mundo que está Então, fazendo viagem, fazendo grande viagem, o Mauro está aqui comigo porque eu estou movimentando também. Eu vou fazer quase 7.000 quilômetros com o Audaz. Então, nós estamos preparando, pegando informações, fazendo amizades. Eu estou indo lá no Instagram de gente que eu nunca vi na vida, que fez uma viagem X, peço informação, a pessoa me dá até mais do que eu pedi, assim, sabe? É isso, gente, é gentileza, é troca, é muito bacana. é, deixa eu mandar um abraço aqui pro Nilson. Nilson, um grande amigo meu de um grupo que eu participo, que chama Pigs. Até entrou mais cedo aí, acho que é o indiano que entrou, o Nilson. E pro Rafael, né? O Rafael é um brotherzaço meu que eu moro aqui na região do Buritis, em Belo Horizonte. Então, o Rafa é um grande brother, assim, literalmente, também. Além de muitos aqui, né? Tem muita gente que vai passando aqui, a gente não consegue ver. Mas Sim, um estímulo para a turma, Minas Gerais, eu falei no começo, é um mundo, sabe? Minas é um mundo. Não é à toa que Minas é plural, né? É,
E assim, eu faço as minhas viagens, eu normalmente eu vou fazendo uma separação por regiões, né? Então, eu separo Zona da Mata, o Triângulo Mineiro, o Sul de Minas, Jequitinhonha, Leste, o Centro-Oeste, enfim. E vou fazendo um apanhado disso, né? Então, num raio, se você pegar a capital de Belo Horizonte, a capital de Minas Gerais, e se você fizer um raio da capital, eu praticamente um raio de 250 quilômetros da capital, eu já conheço todas as cidades. Imagina um radar, e aqui está no centro, Belo Horizonte, né? Então, um círculo, 250 quilômetros. Eu conheço praticamente, acho que quase todas as cidades no raio de 250 quilômetros. Então, e muitas fora desse raio, sabe? Então, na Zona da Mata, eu já conheço várias cidades lá na Zona da Mata, no sul de Minas também. Mas como Minas Gerais é um mundo, como eu havia dito, né? São 270 mil quilômetros de estradas, é a maior malha rodoviária do Brasil, é a maior trajeto de turismo rural do país, está em Minas Gerais, sabe? Então, assim, cara, é um negócio muito louco o estado. Eu fico um pouco, até assim, quando eu escuto alguém falando, eu vou viajar para, um exemplo, não que não deva, sonhos, né? As pessoas buscam sonhos, mas eu vou para a Rota 66. Eu acho massa, assim como eu viajei também fora do Brasil. Mas às vezes a pessoa não viajou muito por Minas, né? Tem muita cidade legal aqui em Minas Gerais que não deixa nada a desejar para outro lugar fora do estado, sabe? Ou fora do Brasil. Então, a pessoa não conhece Carmo do Cajuru, que está a 112 quilômetros de Belo Horizonte. É uma baita de uma cidade. O cara chega lá e fala, nossa, olha que cidade espetacular, Carmo do Cajuru. Teve um casal de amigos meus, foram para... o Gustavo está perguntando se eu já tive em Bom Despacho. Já tive em Bom Despacho. Teve um casal de amigos meus que eu encontrei na estrada, uma coisa que acontece com muita frequência, Estê. Eu encontro pessoas na estrada. E como eu sempre carrego a minha câmera, as GoPros, quando eu identifico facilmente, eu filmo a pessoa, sabe? Eu gosto de fazer isso, porque eu vejo que a pessoa, puxa vida, ela gosta de se ver também na estrada. Então eu filmei um casal de amigos que estavam indo para Queluzito. Queluzito é na 040, depois ali de Conselheiro Lafayette, à direita. É uma cidadezinha que deve ter uns 3, 4 mil habitantes no máximo, mas é um charme de cidade. Muita gente não sabia que existe. Pô, existe Queluzito? Outra coisa, há um tempo atrás, eu fui para uma cidade que chama Oratórios. Será que alguém aqui já deve ter ouvido falar? Oratórios é o nome da cidade, chama Oratórios. Eu já vi a história que você contou. É perto de Ponte Nova. Então, assim, Minas é um mundo. Eu vou descobrindo, aí eu procuro saber sobre a história da cidade, sempre tem alguma coisa intrigante. Vou contar uma coisa para vocês que é muito legal, para quem curte Minas Gerais, assim, de uma maneira que é daqui de Minas, principalmente, mesmo os que não são, mas vale a pena saber. Na bandeira do estado de Minas Gerais, tem aquela frase lá, libertas quaesera tamen, que é uma frase em latim que quer dizer liberdade antes que tardia. Essa frase, eu já sabia, mas eu viajando de São João del Rei para 040, na MG 383 e depois vira MG 155, do lado direito na estrada eu sempre vi uma fazenda, chama Fazenda Paraupeba. E aquilo me intrigava. Eu falei, engraçado, porque eu identifico fácil as placas nas rodovias pela cor. Por exemplo, as placas de cor amarronzada são placas de cunho turístico. Então eu já fico de olho nessas placas. Então vi essa placa, Fazenda Boa Esperança. Fui nela. Desculpa, Fazenda Paraupeba. Fazenda Boa Esperança é outra história muito massa. Fazenda Paraupeba. Aí eu vi a placa e fui lá. Chegando lá nesse casarão de construção bandeirista, na época do Barroco e tal, a casa nada mais, nada menos foi de Alvarenga Peixoto, que foi um inconfidente mineiro, e Alvarenga Peixoto, na história, conta que ele que foi a pessoa que
definiu o texto que fica na nossa bandeira, liberdade ainda que tardia. Esse libertas Olha quae só. sera tamen foi um texto definido por Alvarenga Peixoto, um inconfidente mineiro. Ou seja, você vai fazendo conexões com os lugares e isso vai te trazendo, assim, Sim, muita bagagem cultural, sabe? Muita história, é cara. muito legal. Quem que poderia imaginar que na bandeira de Minas aquela frase é de Alvarenga Peixoto, que foi um confidente mineiro, que foi casado com Bárbara Eliodora, que era muito amigo de Tiradentes, que era amigo de Tomás Gonzaga, e eles faziam parte da Inconfidência Mineira. Então, assim, Minas Gerais é um celeiro de informação. Tem uma cidade Não é? indo para. Todo mundo aqui, você foi bem ali na fazenda que era do cara, né? Muito legal. É, é. Tem uma cidade chamada Coronel Xavier. Coronel Xavier, indo para próximo a São João do Rei também. Essa cidade, Coronel Xavier, foi bisneto da avó de Tiradentes. Bisneto da avó de Tiradentes. Bisneto da avó. Coronel Xavier foi, como é que é? Foi bisneto da avó de Tiradentes. Me falhou isso aqui, mas o nome Coronel Xavier, ele é um traço da família de Tiradentes, que é o Joaquim José da Silva Xavier. Então, a cidade chama Coronel Xavier. Lembrei, ele é bisneto da irmã de Tiradentes. Coronel Ah, Xavier, a irmã ele é bisneto da irmã do Tiradentes, do Alfer, do Alfer e Joaquim José da Silva Xavier. Então, assim, Minas é um fomento de informação, cara. sim. Você que já viajou também para E a fora do gente faz Brasil, parte dessa história. a gente está contido nessa história. Isso é nosso, cara. A gente não tem o direito Sim. de permitir que não seja um privado a gente ter essas informações. Você viaja para fora do Brasil, eles te vendem uma pedrinha que é do buraco aonde foi escavado, onde foi encontrado o primeiro diamante lá na África do Sul. Não tem traço nenhum de nada, mas ele te vende aquilo ali no vidrinho e te cobra 50, 100 dólares. E você compra. O turista compra. E a gente viajando por Minas Gerais, a gente não tem sabe, essa A gente pegada tem assim de pedras aí valorização. pelo chão, cristais e tudo, né? Ó, tem um cara aqui que ele é Glaucir, ele é do Ceará, mora em São Paulo, vem sempre para Minas. E aí o Audaz, que é o meu parceiro agora de estrada, nesses 7.000 quilômetros que nós vamos fazer em julho, é do mundo, é de Minas. A música É de. muito Parece bacana que isso, gente. é a música do Milton Nascimento, né? Sou do mundo, sou Minas Gerais. Então, assim, eu acho Canções de que as Milton. pessoas. O Hammurabi aqui, Coronel Xavier Chaves, exatamente. Essa cidade, o nome Coronel Xavier Chaves, ele é bisneto da irmã de Tiradentes. É, cara, todas as cidades que eu vou, eu sempre tenho uma história, sabe? E as cidades, elas têm uma conexão assim uma com a outra. E tem muito lugar muito massa, assim. A gente ficaria aqui horas e horas falando sobre o estado de Minas Nossa, Gerais. É pois muita. é, e a gente já só tem 12 minutos agora para a live cair, tem muita história bacana para contar. É, Olha, por exemplo, gente, como a gente estava falando, faz um passeio, vai bem ali, volta. Nesse raio de 250, dá para fazer bate e volta um final de semana, sim. para você experienciar viagem mesmo nesse sentido, né? Fazer ser uma viagem bacana. Hoje mesmo eu vi um post que colocava assim, lá fora e aqui dentro. Aí, por exemplo, tinha uma parte, eu acho que de Portugal, igualzinho do Pelourinho. Uma parte da Suíça, igualzinho os Campos do Jordão. Uma parte de não sei onde lá, igualzinho Capitólio aqui em Minas, né? Então, enquanto a gente não pode ir lá para fora, a gente fica aqui dentro e a gente valoriza essas partes. E de moto, a gente pode ir para qualquer lugar, né? E vai e volta e curte e faz viagem, transforma isso numa história e traz pra gente, É, marca todo mundo, vamos todo mundo se conhecer. Por exemplo, o Mauro
Eu já tive uma filmagem especial, me senti muito honrada. Ele aí filmou a Estê pilotando na estrada também. Foi muito bacana. É, você que me deu esse E gancho, né? Você me deu o gancho, né? Quero mandar um abraço pro Roberto, Roberto da Peak Blinder aí. Vem novidades por aí, viu? Esse cara é muito legal, muito top, o Roberto. É, quero dar duas dicas aqui, ó, antes que a live caia, duas dicas vai para a lá. galera que curte andar de moto. Tem um distrito chamado Isso que eu ia Antônio perguntar Pereira, agora. distrito de Ouro Uhum. Preto. Distrito de Ouro Preto fica aproximadamente 100 120, mais uns 19, 140 quilômetros de BH, sentido rodovia dos Inconfidentes, 356. Lá bifurca Ouro Preto e Mariana, você vai para Mariana, você pega, continua 356, lá na frente você entra na MG 129, sentido Barão de Cocais. Tem um distrito ali chamado Antônio Pereira. Em Antônio Pereira tem uma igreja que ela foi queimada no século XVIII. Ela está em ruínas, mas quando você chega na cidade, chega no distrito e você vai entrando assim para dentro do distrito, de repente você se depara com aquele paredão enorme no formato da frente da igreja, e dentro é um cemitério. Lá são enterrados, é aberto, ela não tem teto, só tá as paredes, a de fora, a da frente e as laterais, só são enterrados lá dentro as pessoas de alto valor, poderio financeiro lá do local. E aí tem uma história dentro dessa igreja que ela veio uma pessoa da Bahia que quis roubar os aparatos de ouro da igreja e esbarrou numa vela, isso no século XVIII. E a vela caiu e começou a queimar as coisas que eram inflamáveis dentro da igreja. Esse é um dos relatos que contam. Essa pessoa roubou as partes, o que tinha de ouro dentro da igreja, e a igreja ficou em ruínas. Enfim, é um lugar muito visitável, chama Antônio Pereira, a 140 km de BH, sentido Mariana, e um pouquinho para frente de Mariana você entra na MG 129. Esse é um lugar muito Eu massa vi essa daí, para. adorei. Isso Adorei. E eu é um morei lá lugarzinho que. pertinho, olha para você ver. Morei lá É, pertinho já. Agora, uma última dica que eu ia te perguntar, a gente tem uns 8 minutinhos, é o seguinte. Quem não vai sair louco aí pelo mundo, ainda mais de moto, porque eu sou assim, né? Eu vou não sei para onde, eu vou, e fui. Mas eu sei que a maioria das pessoas tem uma organização, tem um tempo, vai e volta. O que você recomenda, pelo que você já deu a entender aqui, é traçar uma pequena rota mesmo, né? Que existe uma lógica nisso. Você está de moto, você não vai ali, volta aqui, depois vai de novo. Então, aqui em é. Minas, nesse raio que você já fez, dá para você visitar, por exemplo, como a gente colocou aqui num bate-volta de 250 quilômetros num dia. Você consegue visitar o que aí? Você pega um sentido, vai e planeja ali no mapa quantas cidades, porque tem as pausas para você parar com calma, experimentar alguma coisa, ir lá no trem da cidade, né? O que você coloca assim de visitação num dia, no final de semana, um Deu uma roteirinho falhada breve? aí então, deu uma falhada aí no que você disse, mas eu normalmente quando saio, eu já saio com uma definição para qual direção eu vou. Se eu vou sentido. Eu já penso nas rodovias federais. Se eu vou para 381 sentido São Paulo, se eu vou para 381 sentido Vitória, se eu vou para 262, se eu vou para 040, para o Rio, se eu vou para Brasília. Esse é o caminho que eu defino com base nas cidades que eu ainda não fui, nesse raio de 250 quilômetros. Mas vamos voltar. Você está uma ideia até uns 150 quilômetros, né, para a pessoa curtir, né? Então, foi Pode isso que você ser. disse? Então, até uns 150 Até quilômetros. 150, 250. Um roteirinho básico para a pessoa ir no bate-volta e curtir tranquilo, sem correria também, conhecer realmente o lugar. Por exemplo, Então, aqui o Kaique diz que tem também uma igreja dentro de uma gruta lá em Antônio Pereira. tem também. Muito massa esse local aí. Mas assim, um roteiro até uns 150 quilômetros, a 356, a rodovia dos Inconfidentes,
ela vai até para Ouro Preto mesmo. Ouro Preto, muito motociclista não gosta de ir até Ouro Preto por causa das pedras de lá, e é, é muito vale, né? Lá é muito, muito para baixo, sobe, desce, muita gente Sim, não curte. Mas dá para ir, por exemplo, isso não é. em Cachoeira do Campo, dá para conhecer Glaura, dá para conhecer o distrito de Acuruí, que está próximo ali também, dá para conhecer São Bartolomeu, que lá em São Bartolomeu foi nomeada a goiabada de São Bartolomeu, foi nomeada como um acervo, patrimônio imaterial de Ouro Preto. A Isso, patrimônio goiabada material. imaterial de São Bartolomeu. Uhum. Tem Furquim, que é um lugarzinho, que é um distrito também de Mariana. Cara, um lugarzinho muito charmoso, tudo nesse espaço de 150 quilômetros e na mesma estrada. Então você vai para Ah, 356, você isso. pode vir, entendeu? Você pode passar em Itabirito, que é uma cidadezinha charmosinha, tem uma estação muito bacana, tem uma serra muito legal, que chama Serra da Santa, que é uma estrada o visual é muito legal, é agradável, não tem pedágio, a estrada é top. Então você vai para Itabirito, você pode ir em São Gonçalo do Bação, passando por dentro de Itabirito. É um distrito também, muito massa o lugar. Tem uma estrada que vai até São Gonçalo do Bação, que ela é fechada de bambus. Então fica um túnel assim, muito massa, sabe? Uma coisa. E tem Uma delícia. uma criação de. Tem uma criação de búfalos do lado que, assim, você indo para essa estrada, para 356, quem está aqui na capital, tem Itabirito, você tem Amarantina, você tem a Curuí mesmo. A Curuí quer dizer, na linguagem tupi, quer dizer rio de pedras. Atrás tem até um balneário que chamava Rio de Pedras. Então a Curuí chama Rio de Pedras em tupi. Então a pessoa pode visitar a Curuí, é tudo asfalto. Aqui eu não estou falando nada de terra, né? Dá para ir em São Bartolomeu, Glaura, a Curuí, na mesma estrada. Dá para ir na própria Ouro Preto. Vamos pensar que a pessoa não queira ir a Ouro Preto por razões do asfalto, das descidas e subidas, que de fato é chatinho. Mas se ela quiser, ela pode ir também. Dá para ir a Ouro Preto. Você vai em Passagem de Mariana, você vai em Mariana, você vai em Monsenhor Horta. Você pode esticar um pouquinho mais, chegar em Acaiaca. Acaiaca, a palavra Acaiaca é um palíndromo. No português, se você virar a palavra, é Acaiaca também. Eu Então vi. Pois é um é. palíndromo. Então, assim, uma cidade é tida como a cidade mais limpa do estado de Minas Gerais. É chamada de Princesinha da Zona da Mata. Então, assim, um pouquinho mais para frente você já chega em Ponte Nova. Ponte Nova é a grande terra do João Bosco, o cantor, né? A galera que curte uma música. Enfim, tem muitas opções, mas Então, olha esse. só. Desculpa te cortar. O que eu entendi, então você pega o mapa de Minas, vamos colocar Minas, você escolhe um lado para onde você vai, dá uma ampliada naquilo dali e seleciona aqueles lugares que já tem um nome que a gente já conhece, e entre eles vê um outro ali que você nunca ouviu falar. Vai pegando essas cidadezinhas, né? E pesquisa. Pergunta aí para a rede aí de motociclista no Instagram, vai no Google, pergunta. Eu acho muito importante ir preparado com essas informações que o Mauro dá, por exemplo. O que tem ali para você ir visitar e apreciar, que não é nem considerado turístico, mas são pequenos detalhes também. Às vezes a gente chega em cidadezinha dessa aí, a pessoa fala assim, mas aqui não tem nada. Tem, gente, tem. Foi o que a gente falou no início. Olha com outros olhos. Transforma aquilo numa viagem. Então, acho que isso é o mais Sabe importante. uma dica muito legal, Esther? Quando eu vou para cidades, eu estou falando por experiência própria, né? Eu chego na cidade, a primeira coisa que eu faço, quando eu chego de moto, eu vou buscando o alto da cidade, onde estão as cúpulas das igrejas, sabe? Aí, Aí a normalmente, dica. onde ficam as cúpulas, a gente consegue ver assim de longe. Normalmente tem palmeiras, quando eu não identifico as cúpulas das igrejas, eu vou observando no alto. Normalmente tem palmeiras, onde ficam as praças, onde ficam as copas das árvores maiores, assim, é onde é a praça.
Normalmente nas praças estão as igrejas. É onde eu chego, paro minha moto e sento. Quando eu sento, tiro meu capacete, eu faço um overview ali do lugar onde eu estou. Aí vai me vindo, vai vindo assim, insights para eu falar sobre o lugar. Aí que eu converso com uma pessoa, vou numa mercearia perto. Mas, de certa maneira, assim, quando eu não saio com um trajeto definido, eu vou nas praças. Mas normalmente eu chego já no lugar sabendo o que a cidade tem. Principalmente questões atrativos culturais, atrativos históricos, sabe? Para levar para o público. Só dar mais uma dica legal para quem curte fotografia, principalmente. Você indo para Ouro Preto, a gente está falando de Ouro Preto, você passou Cachoeira do Campo, antes daquele. Tem um hotel na 356 chamado Sesc Estalagem. Antes, um pouquinho, Sim. tem um colégio enorme que a gente visualiza na estrada, o Colégio Salesiano, Dom Bosco. Ele está no alto, assim, na estrada, a gente vê aquele colégio imenso. Aquilo é um colégio da igreja, né, do grupo salesiano. Aquilo ali foi um estábulo onde Tiradentes serviu no século XVIII como militar. Ali era a cavalaria do Império Português aqui no Brasil. Portugal mantinha um exército de cavalos aqui e o Tiradentes serviu ali e ali depois virou Dragões da Real, já com o domínio brasileiro, aonde hoje o Tiradentes, muita gente que deve saber que o Tiradentes ele é um ícone da Polícia Militar. Ele é o mascote, a farda da Polícia Militar. Parece que tem uma face do Tiradentes. E Tiradentes serviu ali, sabe? Foi o primeiro regimento de cavalaria foi nessa estalagem, nesse local lá do Sesc, tanto lugar na minha cabeça, do Grupo Salesiano, do Colégio Dom Bosco. Exatamente, é lá. Que é uma Isso, viagem eu no vi esse tempo, post cara. seu também. Bacana a história também. Isso é Vi uma viagem todos, no tempo, assim. vi todos. É. Pois é. Nossa, gente, é muita coisa, muita coisa. O pessoal tá falando aí também, estão se respondendo. Mas olha só, eu não sei, eu não tenho problema com tipos de estrada. Eu morei muito em interior, então eu andava muito em terra, em pedra, em buraco o tempo todo. A minha moto me permite, né? Obviamente. Mas eu acho que tenta deixar isso um pouquinho de lado e experimentar também. Tenta um dia, vai num lugar próximo e experimenta também esse outro tipo de viagem mais rústica, né? Porque quando você passa ali também na estrada de terra, você encontra tantas personalidades desse povo nativo, tanta coisa que se você para na porta de uma casa dessa, é capaz de te porem para dentro, de te dar um prato de comida, sabe? É muito bacana, é muita história, é muito porco, É. galinha, gato, cachorro junto para contar a história, é muito bacana, vale a pena, sabe? É. E moto é para estar na estrada, gente. Sujou, lavou, quebrou, armou, né? Mas eu acho que a gente está trazendo esse sentido da história do motociclismo. Inclusive, esse negócio de aplicativo que você falou, eu acho que vai ser muito bom, muito prático e útil, mas o seu livro, eu acho que você deveria escrever, e não como um aplicativo, mas com essa profundidade toda de história de pessoas, de pessoa como é você. Aí vai ser Obrigado. assim, uma coisa prática e uma coisa profunda do Mauro MG Motos. Pronto, ninguém nunca mais vai te esquecer. Eu com essa minha ideia de conhecer todos os municípios do estado, né? E obviamente você passa por distritos também, né? Eu fico imaginando se algum governo, pensando politicamente a gente sempre imagina algo ideal, né? Se algum político alguma vez conheceu, como governante principalmente, né? Se conheceu todos os municípios do estado. Eu acho pouco provável que alguém tenha, Provavelmente. tenha tido esse feito assim, sabe? Enfim, é uma meta para mim, é um desafio, de certa maneira é um desafio. Porque tem lugares bem Sim. distantes, tem lugares com poucos recursos e são distantes um do outro, né? Enquanto a gente está nessa macro região
você pegar a grande BH, nesse raio de 250 quilômetros, você tem cidades muito próximas uma das outras, mas se você vai para o norte de Minas, por exemplo, você tem um pouco mais distantes, com menos recurso, com menos infraestrutura, sabe? Então, é, enfim, mas faz parte do estado, tem que conhecer e tem muita cidade bonita no norte de Minas, tem muita história próxima ali da revolta da Bahia também, do estado da Bahia, na época da Inconfidência Mineira, tem um pouco do norte de Minas com essa relação. Eu quero buscar isso nessas cidades que fazem limites lá com o estado da Bahia, sabe? Então, vamos enriquecer cada vez mais esse projeto de conhecer todas as cidades de Minas Gerais. Eu acho que vai dar um material muito legal, cara. Vai, com certeza. E assim, esse projeto seu, como você disse, é um projeto pessoal, né? E eu acho que todos os projetos nesse sentido, eles são pessoais. A gente busca uma coisa mais profunda, como a gente vem falando aqui, assim como eu estou buscando com a minha viagem. E essa colaboração, né, de todo mundo, de um com o outro e um para com o outro, é muito importante. Porque isso dá pra gente esses vários combustíveis que você falou, né? Da força de vontade, do ânimo, da valorização, né? De todo mundo envolvido, porque um puxa o outro, puxa um comboio imenso, né? Que vai todo mundo junto na história. E de várias formas, não só informativas, mas nesse momento atual mundial, é muito importante realmente a gente saber que rumo a gente quer tomar. A gente está tendo uma grande oportunidade de enxergar as coisas pelo outro ângulo, né? Como nós falamos muito aqui também, e de buscar mais essa vontade interior e observar que tem outras pessoas também que querem fazer a mesma coisa que você faz, ou vice-versa, você quer fazer a mesma coisa que outras pessoas fazem. Então, esse apoio mútuo, sabe? Não desvalorizar, não desacreditar, não causar empecilho para o outro, mas tem estrada para todo mundo, tem chão para todo mundo pode ir, todo mundo, sabe? Então, né, vamos dar as rodas e vamos fazer isso ficar uma coisa bem bacana, bem profunda mesmo, né? Porque o motociclismo foi uma coisa que cresceu durante essa pandemia, porque foi um escape, né? Foi uma alternativa que as pessoas tiveram, que podiam sair ali, já estava de capacete, sem contato com ninguém, mesmo que saísse num pequeno grupo, e você, sabe, ia ver a vida, ia ver a natureza, ia ver, né, respirar um pouco. Então, isso realmente é tudo muito profundo. O motociclismo é muito mais. Então, eu peço mesmo que as pessoas se abram nesse sentido, apoiem uns aos outros, né? E não estou falando isso por causa que eu, por exemplo, lancei uma rifa, mas tem gente que lança rifa lá, que eu compro para ajudar o cara. Tem uma menina também agora pedindo para arrumar a moto dela, eu compro, eu não quero nem saber do número da rifa, mas é apoio também nesse sentido. É literalmente combustível em vários sentidos, né? Na vontade, no bolso, do jeito que a gente puder. Eu acho, quero mandar um abraço para o Mário Lúcio aí, o cara 10 também, que entrou agora. Uma coisa que eu gosto de falar, Estê, o motociclismo, na minha opinião, para mim é a melhor rede social que existe. É o motociclismo. Você tem as redes sociais virtuais, que é o que a gente usa até para mostrar o que a gente vai fazendo, porque a gente não pode estar com todos ao mesmo tempo, e nem assim, contar as histórias vivenciadas por nós para todos pessoalmente. Então a gente usa um meio que são as redes sociais. Mas eu falo para todo mundo, cara, o motociclismo é a melhor rede social que existe. Onde você vai, você encontra um cara de moto, o cara pode não te conhecer, mas você se aproxima dele. E aí, como é que vai? Você tá indo para onde? Eu tô indo para tal lugar. Ah, que massa. Você veio de onde, sabe? E vai criando conexões, assim, numa sintonia massa, assim, de
de frequência, né? De vontade, de desejo. Qual que é o desejo do motociclista? Cara, é desbravar, é sair, é conhecer, é ver coisas, sabe? Mesmo que seja para ir lá num restaurante ou numa lanchonete fazer um lanche, mas eu gosto até de citar isso para algumas pessoas que rodam comigo, a gente pode fazer isso, ir nos lugares para fazer um lanche, esse bate e volta para uma lanchonete e voltar, mas a gente pode colocar conhecimento nisso. A gente pode colocar história nesses raids para comer. Você pode comer numa cidade, sabe? Você pode chegar numa cidade, num raio de 200 quilômetros, e lanchar na cidade e procurar saber sobre a cidade. Você vai estar fomentando, de certa maneira, uma economia da cidade. Você está trazendo bagagem para você de conhecimento da cidade e, de certa maneira, está se alimentando também. E está fazendo um passeio de moto, está alimentando e está trazendo conhecimento. Do que somente pegar a moto, um exemplo, né? Você roda 100 quilômetros, vai numa lanchonete na beira da estrada, come e volta. Volta para o seu ponto de partida. Mas coloque uma cidade, ao invés de você ir para um lugar comer e voltar, coloque uma cidade, vá até uma cidade, fomente a economia da região, sabe? Valorize a região. Minas Gerais agora, ela está precisando, com essa questão da pandemia, alavancar essa questão do turismo também. Não só os fatores de uma economia local, mas existe uma situação do Estado que precisa, principalmente do motociclista, que é um grande propagador de boas ideias. Né? Quando você vai a uma cidade, você traz essa cidade com você e você repassa para um colega seu. Nossa, eu fui numa cidade, cara, cidade espetacular, vá até lá. Várias pessoas me agradecem na rede social por eu ter dado dica de uma cidade, e eles foram e agradeceram. Puxa vida, Mauro, que massa a cidade que você indicou, sabe? Então, assim, que as pessoas passem a ir aos lugares, nos raids, nos fins de semana, sábado ou domingo, mas incluam uma cidade, entre dentro da cidade, sabe? Vá até a praça da cidade, procure uma mercearia na cidade, se envolva com a cidade, sabe? Tá vendo aqui? Eu tive em Carmo do Cajuru agora, esses dias. Então... Pois foi o que eu falei, transforme isso numa viagem mesmo, né? Aprofunde, nem que seja para ir lá tomar um lanche, mas aprofunde. Às vezes, eu que, por exemplo, não me bato assim com história, mas quando eu leio essas histórias, aquilo já vem na minha imaginação, até assim, nos meus antepassados, eu viajo nisso. Só que quando eu vou a algum lugar, quando eu sento para comer meu pão de queijo, eu já converso com aquela pessoa ali da padaria, da lanchonete, já tem uma coisa bacana. A minha história vem dali. Então, cada um tem o seu jeito de aprofundar nesse raio, né? Para não ser uma coisa seca, só vai e volta. E essa rede social que você falou do motociclismo, é isso que eu falo. Ainda tem algumas pessoas, né, de cara fechada pelo meio do caminho, mas a gente entende que ninguém é obrigado também, né, a sorrir para ninguém. Mas o que eu quero tentar crescer e deixar de mensagem é isso. Gente, encontra alguém e cumprimenta, esquece essa briga de adolescentes de motoclube para lá, de não sei o que para cá. Tá todo mundo nesse mundo na mesma estrada, né? E aí eu queria que o Mauro deixasse uma mensagem pra gente também aí, pra gente finalizar. Tá. Não, beleza. Eu quero só dizer aqui sobre Carmo do Cajuru. Não sei se as pessoas sabem, mas Carmo do Cajuru é conhecida como a capital de móveis. É o segundo maior polo moveleiro do Brasil. Está lá em Carmo do Cajuru. Então, assim, as pessoas... Está a 112 quilômetros de BH. A cidade é um espetáculo. Eu fiquei, assim, super feliz quando eu me deparei com uma cidade que, às vezes, a gente tem uma ideia, você chega lá e é completamente diferente. Então, se a pessoa ainda estiver na live aí, eu que agradeço, ele está agradecendo aqui por eu ter ido lá, mas eu que agradeço pela cidade, cara. Achei a cidade um espetáculo. Tem um grande amigo que mora lá, chama Carlos Epitânio. Mas uma dica para a galera, assim, uma frase que eu tenho colocado sempre para as pessoas quando eu tenho oportunidade é o seguinte: coloque vida nos seus dias.
não dias na sua vida. Coloque vida nos seus dias. E uma outra coisa legal, o ponteiro do relógio, dos segundos, ele está indo lá, né? Um, dois, três, quatro, né? Na filosofia fala o seguinte, não é que o relógio está indo para frente, ele está diminuindo o nosso tempo. Ele está diminuindo o nosso tempo. Então, assim, vamos colocar vida nesses dias, porque o nosso tempo, quando a gente nasce, já há uma contagem regressiva para a gente. Então, vamos aproveitar as Pois nossas é. vidas de uma maneira saudável, de uma maneira prudente, respeitando as pessoas nas estradas, porque a gente é uma parte, o motociclista, né? Ele é uma parte menos protegida. Você tem os ciclistas também, mas o motociclismo você tem uma velocidade um pouco maior, você impõe algo maior assim com relação à moto. Então é prudência, respeito, coloque vida nos seus dias e lembre-se, a gente só tem uma vida e vamos fazer jus a essa vida que a gente tem, ou pelo menos que a gente sabe que só tem uma. Então, essa é a frase que eu deixo como incentivo para a galera. Ótimo. A moto quer a Muito bom. gasolina. O combustível da moto é a gasolina, mas o nosso combustível chama-se vontade. Bota vontade nos seus dias e bota vida nisso aí. Muito bom. Nossa, eu ficaria aqui 10 horas conversando com você, que é muita coisa, muita Ah, história bacana. tem Te muita história. adoro demais. Pois é. Sou seu fã, viu, Mas a também. gente vai continuar conversando por aí. Gente, se vocês precisarem de informação, vai lá no MG Motos, comenta nos posts, pergunta alguma coisa que ele responde a gente. Respondo todos, cara. E, nossa, continua acompanhando. E aí, quem não me conhecia antes também, me dá uma força lá, me acompanha também, que eu vou fazer uma viagem bacana e eu quero deixar informações também para vocês. Então, vocês vão me ajudar a que eu seja útil também, como o Mauro está sendo aí com as viagens dele. Muito Tá. obrigadão. Demais, valeu, valeu. Valeu, obrigado a todo mundo, Beijo viu? para você. Estamos juntos e nos Obrigada a vemos todo pelas mundo. estradas, hein? Sim. Beijo. Tchau, gente. Valeu. Obrigada. Abraço, Érica.